Me permita, senhor presidente, antes de adentrar ao texto do meu discurso, meu pronunciamento, ressaltar dois fatos que eu considero importantes. O primeiro foi no meu estado, senhor presidente. Na última quinta-feira, reuniram-se em Campo Grande lideranças indígenas, lideranças de produtores rurais, sob a presidência do senhor governador André Putinelli e a presença ilustre de dois ministros de Estado, Gilberto de Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e ministro Adams, da Advocacia-Geral da União. A reunião que lá se realizou foi consequência de várias tratativas que os parlamentares, deputados federais e os 3 senadores desta Casa, Delcídio Amaral, Vladimir Moca e eu, tivemos oportunidade de insistir com as autoridades da República, que havia necessidade de se promover um entendimento entre índios e não índios para resolver em definitivo a questão das demarcações de terra, evitando assim os conflitos que enlutaram a sociedade sul-mato-grossense. A reunião foi produtiva, decidiu-se, afinal, que dentro de 45 dias, ou seja, daquela data até o dia 5 de agosto, haverá uma proposta do governo com a plena concordância das duas partes, produtores rurais e silvícolas, para resolver em caráter definitivo essa questão. É um marco importante para a confraternização em meu estado de duas importantes figuras do processo produtivo do meu estado. O outro fato que eu gostaria de ressaltar, senhor presidente e senhores deputados, é da presença do Senado nos acontecimentos da última sexta-feira. Nós estávamos presentes, nem todos nós, mas alguns dos nossos valorosos companheiros, como o senador Pedro Tax, o senador Paulo Paim, o senador Cristóvão Duarte, o senador Rodrigo Hollenberg, o senador Paulo Simon. Eu me recordo que eu chegando em minha residência em Campo Grande, como disse, depois de ter participado da reunião que aqui me referi há instantes, estavam os nossos parlamentares, na quinta-feira à noite, aqui no Senado, em uma sessão de vigília, demonstrando de forma muito candente a solidariedade que o Senado Federal prestava à população que estava nas ruas defendendo as nossas ideias. Defendendo, que eu disse, num volume tão grande, que eu diria que foi um tsunami de ideias, e que está provocando uma revolta muito grande na consciência de toda a sociedade brasileira. Registro, portanto, senhor presidente, esses dois acontecimentos, cumprimentando efusivamente os parlamentares, os senadores que estiveram presentes naquela sessão de vigília na noite da última quinta-feira. Mas, senhor presidente, me permita agora ao pronunciamento que desejo registrar nesta tarde da sessão do Senado. Não há como negar que estamos vivendo um dos acontecimentos históricos mais importantes do país. Deus está nos concedendo a graça de participar desse momento fundamental de inflexão nos rumos de nossa nação. Temos nas mãos a oportunidade de ajudar a criar as bases do Brasil do futuro, com apoio inconteste das ruas, nas milhares de reivindicações que nos chegam e que podem ser condensadas numa agenda enxuta. Não roubar e fazer mais. Repito, uma agenda enxuta. Não roubar e fazer mais. Não há como negar as manifestações populares que tomaram conta do Brasil nas 2 últimas semanas causaram perplexidades gerais. Estão assombrando o mundo.
e ainda permanecem sobre nossas cabeças como um enigma a ser decifrado. Na verdade, senhor presidente, o Brasil real não mudou. Ainda somos o mesmo país, com os mesmos problemas, os mesmos vícios, os mesmos erros, senadora Ataíde. As mesmas dúvidas. O que mudou foi a nossa percepção de Brasil. Pensávamos, até poucos dias atrás, opinião essa inclusive lastreada nas pesquisas de opinião, nas declarações otimistas de investidores nacionais e estrangeiros, nos índices gerais da economia, que estávamos vivendo, senão o melhor dos mundos, pelo menos um mundo suportável. Acredito que estávamos inebriados com a nossa capacidade de resistência em não vivenciar aqui a crise internacional que solapou as economias americana e europeia. Estávamos comemorando o Brasil macro e negligenciando o Brasil micro. Aquele Brasil do cotidiano, das mazelas recorrentes, dos escândalos em escala crescente, dos mensalões e obras superfaturadas, do desinteresse pelos problemas reais do povo, ou seja, daquelas pautas realmente relevantes para que a vida seja melhor e mais feliz. Como nas cavernas platônicas, o que estávamos vendo eram as sombras da realidade, aquilo que as nossas ilusões gostariam que fosse a verdade. Mas a realidade dura e concreta era outra, muito diferente. O processo histórico é sutil. A classe política, os governos, os especialistas e a imprensa não conseguiram detectar o acúmulo de insatisfação das ruas e a iminência de um curto-circuito. Bastou que a faísca do aumento das tarifas de ônibus desencadeasse inicialmente uma pequena onda de protestos ocorridos em várias capitais do país para que o gigante acordasse. Em grandes, médias e pequenas cidades, levantou-se com rapidez assombrosa uma imensa fogueira de demandas reprimidas há anos, de norte a sul de nossa nação, como um tsunami de ideias. E assim, com as manifestações inicialmente pacíficas e ordeiras, vieram, infelizmente, a ação de vândalos e irresponsáveis que se aproveitam de momentos de crise para destruir o patrimônio público e privado, saquear lojas, agredir inocentes, transformando um evento cívico importante em espetáculo da celebração da barbárie. Mesmo dessa forma, podemos dizer com certeza que 99% daqueles que foram para as ruas levantar suas bandeiras e reivindicações fizeram com sentimentos de paz e grandeza, vislumbrando a construção de um país melhor para todos. Tenho absoluta clareza de que passado esse primeiro momento de maior tensão, o governo saberá identificar os vândalos e puni-los exemplarmente. Senhoras e senhores senadores, o momento é grave. A juventude brasileira está dando o seu recado. Temos que fazer uma reflexão serena dos acontecimentos. Temos que analisar esse processo com humildade, fazendo meia-culpa, pontuando nossas ações pelo bom senso e pela autocrítica. Não podemos mais olhar de cima, ditar regras como se fôssemos os únicos detentores do saber. Temos que ouvir e ponderar. Temos que colocar nossas experiências no rumo do enriquecimento desse processo e não recusar o clamor das ruas, dizendo que elas não sabem o que querem e nem têm objetivos claros. É óbvio, senhor presidente, de que a nação brasileira está pedindo. Ela quer educação e saúde de qualidade, mais transparência, mais recato e sobriedade dos homens públicos, mais honradez, mais honestidade, menos desigualdade social, menos criminalidade nas ruas, ou seja, demandas naturais de toda e qualquer democracia que se pretende avançada, deseja e sonha. Nada mais verdadeiro, senhor senador Ataíde de Oliveira, nesse aspecto, do que o clamor das ruas. O povo quer um serviço público com padrão FIFA, ou seja, melhor qualidade e eficiência efetiva nos gastos com obras e infraestrutura, menos propaganda enganosa, mais respeito aos direitos, maior ligação efetiva e afetiva das instituições para com as pessoas, isto é,
Noutras palavras, os contribuintes, aqueles que sustentam a máquina municipal, estadual e federal, querem ser tratados como gente, e isso, convenhamos, não é pedir muito. Senhoras e senhores senadores, vejo que a presidenta Dilma está, como a maioria de nós, atônita. Ficou claro que ela não estava preparada nem informada devidamente para lidar com um evento dessa magnitude. Nesses momentos, ela devia buscar inspiração numa frase do nosso saudoso presidente Eurico Gaspar Dutra, conterrâneo ilustre do senador Pedro Táxi, e perguntar, aspas, nesse caso, o que diz o livrinho? Fecha aspas. Infelizmente, a presidência não o fez. Preferiu ouvir duas pessoas da sua amizade pessoal, o ex-presidente e o seu marqueteiro. Deu no que deu. Se atendesse às lições de um grande antepassado, o presidente Eurico Gaspar Dutra procuraria o livrinho, ou seja, a nossa Constituição, e lá encontraria o caminho. A presidente Dilma poderia buscar na seção 5ª, Romano, do capítulo do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, a fonte para tomar suas decisões emergenciais. Lá está no artigo 89 que o Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam 14 personalidades. O vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, líderes da maioria e minoria no Senado e na Câmara, o ministro da Justiça e 6 cidadãos prestantes à nação. E o artigo 90 diz que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de espírito, e sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, como é o caso que vivemos hoje. Mas, senhor presidente, creio que chegou o momento de nossa presidente ouvir. Ela precisa concluir que não é autossuficiente. Depois disso, tomar decisões, agir, tirando do horizonte a questão eleitoral. Não é hora de ficar ouvindo marqueteiro. Não é hora de pensar em popularidade. Não é o momento de partidarizar questões sabidamente de fundo institucional. São em crises como essa que se revela o estadista. Pergunto, portanto, senhores senadores, não seria, pois, esse momento de grande oportunidade para a senhora presidente assumir a condição de estadista, de abrir a janela que mostraria o seu desejo de reencontrar, num halo de esperança, o clamor que vem das ruas? O clamor decantado por Castro Alves, de que, aspas, a praça é do povo, como o céu é do condor. Venha às nossas praças, senhora presidente. Tome as decisões que podem ser desagradáveis àqueles que querem o gozo do poder, diminuindo o número de ministérios, pelo menos para 20. Dê transparência aos gastos da presidência da República, todos e todos, como passo inicial à sua caminhada para as praças do povo. E verá aí, então, a renovação, a confiança que das praças lhe fugiu. Sabemos que lidar com a realidade é difícil e complicado, mas o momento exige desprendimento, prudência e cautela. Mais ainda, senhores senadores, grandeza de espírito moral, discernimento, separação clara dos interesses públicos e privados. Aqui, a oportunidade de se pensar seriamente em uma reforma estruturante de nossas instituições, por meio da convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva, em que nós, parlamentares, dela não participaríamos, dando à nação a demonstração do nosso espírito público, desambição e desejo de que o texto encontrasse os mais ardorosos anseios do povo. Esta Assembleia seria eleita e integrada por cidadãos que fariam apenas a elaboração do texto constitucional. Por fim, senhoras e senhores senadores, o Legislativo e os partidos políticos devem mergulhar na elaboração de propostas concretas, que promovam uma ampla reforma de nossas instituições. Temos que começar pela reforma política, tão aqui mencionada nessa sessão de hoje, senhor presidente.
passando pela reestruturação dos conceitos de gestão pública, buscando tomar medidas que possam garantir a estabilidade econômica, impedindo o descontrole da inflação, redefinindo com clareza as funções dos poderes, impedindo a fragilização da política fiscal. Enfim, temos que estabelecer um novo pacto político, econômico, social com a nação e lançando dessa maneira as bases para a construção de um novo país. Os partidos devem priorizar o diálogo com a juventude. A democracia corre sério risco com a crescente despolitização que estamos vendo nas ruas. O repúdio dos jovens aos partidos revela sinais perigosos, trazendo à nossa memória o advento do fascismo e do nazismo. Temos que alertar a sociedade brasileira o quão perigosa possa ser essa aventura, caso não sejam esclarecidos pontos fundamentais da importância do Estado democrático de direito. Para finalizar, senhor presidente, a sociedade está a nos dar lições valiosas neste momento. Temos que aprendê-las e dar-lhes corpo, alma e sentido. Toda crise gera oportunidade. Não devemos sequer imaginar que essas manifestações sejam um clamor de desespero, e sim um verdadeiro grito de esperança. Senhor presidente, eu gostaria, para dar o último toque nas minhas palavras, de dizer que esta Casa, o Senado da República, pelos meses que aqui estou, vou completar agora 6 meses do meu período de mandato. Nesses 6 meses, eu encontrei aqui um ambiente de trabalho, de responsabilidade, de senso público, de brasilidade. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever. Qual é o argumento? Qual é o instrumento de guerra que nós temos? É a nossa palavra. E isso temos feito. Fizemos, e não só isso, não só a nossa palavra, é a nossa caneta, a nossa imaginação, a nossa ideia. Quantos projetos foram apresentados aqui, sobretudo de propostas à emenda à Constituição, que visavam e visam modernizar a Carta Magna de 88. Há poucos momentos falou desta tribuna o senador Rodrigo Hollenberg. Mencionou que pelo menos cinco propostas de alta relevância para a estruturação da nossa Carta Magna e que estão aqui ainda dormitando. Mas não por nossa responsabilidade. Eu até diria, senhor presidente, que seria de todo conveniente que a tramitação das propostas de emenda constitucional tivesse um rito obrigatório no tempo. Talvez 90 dias no Senado, talvez 90 dias na Câmara, para apreciá-las, para demonstrar que as nossas propostas não podem ficar submetidas ao princípio da gaveta. Elas têm que vir a público, têm que ser debatidas, e nós temos que pronunciá-las sobre elas. Então, fica aqui, senhor presidente, a minha manifestação nesta tarde, com profundo respeito aos oradores que usaram a palavra, inclusive aqueles que disseram que nós não estamos cumprindo o nosso dever. Estamos sim, estamos dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas prerrogativas, nós estamos, e bem, cumprindo o nosso dever. Muito obrigado, excelência.